Bora lá, senhores, sejam todos muito bem-vindos, professor Gabriel Roriz na área novamente. E essa aqui é uma aula que pode ser tanto para você que está se preparando para concurso e quer melhorar o seu Excel, e também para você que no seu dia a dia quer melhorar a sua carga de Excel para o seu trabalho, para você melhorar suas planilhas, para você conseguir um cargo melhor. Então, eu trouxe aqui tanto para esses dois públicos, né? Eu quis trazer algumas das funções que mais caem, além de ser também algumas funções extremamente bacanas para vocês utilizarem no dia a dia para fazer uma planilha e melhorar o seu trabalho, beleza? Então, esse vídeo aqui é para ambos os públicos. Eu vou explicar ele a fundo, cada um deles. Então a gente tem aqui funções como soma, média, conte valores, máximo e mínimo, proc v, C, soma C e conte C. Tem mais algumas coisas dentro de cada planilha que eu coloquei, elaborei aqui para vocês. Então é uma aula bem completa para você que tem dificuldade. E se você não entende nada, nem do básico, ali, professor, eu não sei muito bem o que é uma coluna, o que é uma linha, o que é uma célula, esses conceitos básicos, não sinta vergonha, pode comentar aqui embaixo no vídeo, que aqui a gente é uma comunidade focada em ajudar um ao outro. E pelo menos esse é o meu objetivo, que o canal seja assim, certo? Então comenta aí, não tenha vergonha, se você quer aprender, por exemplo, algo específico, mesmo que seja básico, a gente pode elaborar algo preparado para esse público, até porque o meu foco é mais o público do pessoal que tem uma idade que não seja o público jovem, né, de 20 anos de idade, que já nasce com o celular na mão e a tecnologia para ele é muito mais fácil. Esse não é, pelo menos não agora, o meu público, e o meu público é você que tem dificuldade. Então, não tenha vergonha, pode comentar, e vamos lá, né, para nossa aula. Esse aqui é o nosso Excel, esse aqui eu estou com o Excel 365, e na hora da aula aqui depois, quando eu estiver fazendo realmente as funções, passando pelas tabelas, eu deixo aqui a tela desse jeito. E aqui é o meu Office 365, né, o Excel 365 mais atual, e vamos começar com a nossa função de soma. Então, tudo que eu tiver aqui, eu vou disponibilizar para vocês aí embaixo, no link aqui embaixo do vídeo, né, nos comentários ou na descrição do vídeo, beleza? Qualquer coisa pode ir lá e me pedir ou no comentário, eu vou ver, eu vou colocar aí para vocês, não se preocupem, beleza? Então, antes de mais nada, né, segue o professor aqui nas redes sociais, está aqui em cima, @professor Gabriel Roriz, em todas as redes, Instagram, TikTok, todas as redes, beleza? Então, vamos lá, já divagamos bastante aqui. Aqui a gente tem uma tabela bem simples, né, uma tabela de vendas, onde a gente tem aqui, por exemplo, o ID de venda, a data, vendedor, deixa eu dar um zoom aqui para melhorar para vocês, melhorando a tela, e a gente tem o vendedor, região, código e tal, diminui aqui o volume para não atrapalhar durante a aula, código do produto, categoria, enfim, é uma tabela até bem elaborada aqui para a aula. E aí digamos que você quer pegar aqui na sua coluna total e você quer calcular o total de vendas. Tem algumas maneiras que você pode fazer, né? Se você fosse fazer na mão, ia ser um trabalho bem mais demorado, digamos assim, não seria um trabalho tão otimizado. E por que eu estou explicando dessa maneira? Isso aqui serve tanto para sua prova de concurso quanto para você que vai utilizar no dia a dia, porque se você entender a fundo como é que funciona, na hora da prova ou no seu dia a dia, você não vai ter nenhuma dificuldade na hora de elaborar ou resolver questões, né? Elaborar planilha ou resolver questões. Então, eu quero aqui na minha coluna de total somar, né? O que eu vou fazer? Eu posso vir aqui, ó, eu quero somar ó, esse aqui vai ser igual a esse daqui, mais esse daqui, eu vou lá, mais esse daqui, e eu vou fazendo isso aqui na mão. Posso fazer assim? Posso. Vou clicar em Enter aqui e ele vai me dar a soma. Mas pense bem, isso aqui é uma maneira otimizada e eficiente de se fazer esse trabalho? Acho que não. Tem maneiras muito mais rápidas de fazer isso aqui. Então, como é que eu vou fazer? Eu venho aqui e vou utilizar a função soma, que é a função utilizada para somar. Eu venho aqui, igual a soma, dou 2 cliques e seleciono o intervalo de células que eu quero, né? Vou lá e seleciono o intervalo que eu quero. Posso vir até o final aqui e selecionar. Professor, e se eu tiver muitas e muitas células? Olha lá, vamos ver, vou dar o resultado aqui e ele retorna para mim com o meu cálculo. Professor, eu tenho muitas e muitas células. Eu tenho que
até o final fazendo desse jeito? Não, você pode fazer o seguinte, vem aqui, seleciona a letra, né, J aqui no caso, deixa eu dar um zoom aqui para vocês, e aí eu consigo, vou lá, fecho parênteses, e ele soma da mesma forma, da mesma maneira. Então vocês observaram que eu selecionei bem aqui, ó. Deixa eu pegar aqui um negócio para marcar. Eu fui lá e marquei bem aqui, ó, no J, né? Acho que ficou bom aí para vocês observarem. Marquei bem nessa parte dessa célula, ó, o J bem aqui. Marquei ali e aí eu consegui selecionar toda a coluna e fazer esse trabalho muito mais rápido. Tem outra maneira também? Tem. Isso aqui inclusive caiu uma questão, né? Recentemente eu postei uma questão da FGV que ela cobrou se você sabia esse atalho ou não sabia. Então é o seguinte, digamos que você tem um total lá embaixo e aí você quer fazer a soma de tudo, né? Ó, você vai lá, seleciona todo o intervalo, vem aqui embaixo, ó, vamos lá. Inclusive aqui é onde você quer fazer a soma. Vou colocar a soma bem aqui. Eu vou apertar Alt mais o igual e ele vai fazer a soma para mim. Deixa eu ver porque que ele não fez aqui. Porque estava recuada a célula. Então, eu dei Alt mais igual, né? E ele fez a soma para mim, bem aqui nessa célula que eu estou mostrando para vocês, né? Deixa eu marcar aqui para ficar mais fácil, bem nessa célula aqui, beleza? Então, essa é mais outra maneira da gente poder fazer esse trabalho. Deixa eu apagar aqui, apagando, facilitar aqui o trabalho. Então, a primeira função que a gente aprendeu aqui é a função de soma, bem simples assim, né? A gente tem uma planilha, uma tabelinha aqui, e eu quero utilizar, fazer a soma. Show? Então, em menos de, se eu levar em consideração que eu passei 3 minutos falando, então 3 minutos aí vocês já pegaram como fazer a soma. Então, isso aí funciona para o seu concurso e para o seu dia a dia, beleza? Ah, professor, como é que posso ver questões sobre isso e tudo mais? Então, depois eu vou colocar um vídeo somente de fórmulas e funções sobre isso, questões a partir disso, e aí fica um vídeo mais voltado para o público específico, né? Para não juntar também em um grande vídeo. Vamos lá para a nossa próxima função aqui, vai ser a função de média. Né? Como é que funciona a média? Para eu fazer a média de alguma coisa. Digamos que eu peguei essa mesma planilha aqui, ó, mesma coisa. E aí eu quero saber desse meu total, qual foi o ticket médio das minhas vendas que eu vendi, por exemplo, no mês, né? Então eu quero saber qual foi o ticket médio, né, o valor médio de vendas. Como é que eu vou fazer? A função é a mesma coisa, sempre vai começar com um sinal de igual. Isso aqui já foi questão de concurso, isso aqui também vai ser útil no seu dia a dia. Então eu sempre vou começar aí, ó, igual a média, tem que colocar o acento, senão você não vai acertar, não vai achar, né, a funçãozinha aqui. Chegou o média aqui, duplo clique, e aí eu vou selecionar os números. Posso fazer tanto um a um, ou selecionando e arrastando para baixo daquele jeito, ou posso vir aqui na letrinha e selecionar toda a coluna. Fecho parênteses, e ele retorna com a minha média do meu ticket médio aqui, né, dos meus valores. E a média nada mais é, por exemplo, a soma de todos os valores dividido pela quantidade de produtos. Por exemplo, se eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, e eu quiser fazer a média aqui, né, eu vou somar esses 5 números e vou dividir por 5. Então, se eu fizer a mesma coisa, igual a média, média, vou selecionar o meu intervalo, o que ele vai fazer? Vai somar os 5 e dividir por 5. E a minha média aqui é igual a 3, beleza? É uma função aí bem simples, mas cai bastante em concurso, é bastante útil no seu dia a dia e vai ser útil para você, beleza? Então, mais uma funçãozinha aí. Vamos passar para a nossa próxima, que é aqui, ó, conte ponto valores. Essa é uma função bem legal também. Tenho aqui a mesma tabela. E aí, por exemplo, deixa eu ver aqui como é que a gente pode fazer. Igual conte ponto valores. Espera aí. Conte ponto. Cadê? Valores, está aqui. Então, ele vai calcular o número de células em intervalos que não estão vazias, que contém valores. E aí, por exemplo, eu quero ver aqui quais clientes fizeram a avaliação. Eu não quero saber qual a avaliação que eles fizeram, eu só quero saber se fizeram a avaliação. Então eu tenho os meus clientes e vou selecionar aqui. Então eu vou ver quais que contêm valores, né? Esse aqui tem um negócio bem interessante, quero mostrar para vocês. Selecionei meu intervalo, fechei parênteses,
e ele me retorna com 27. Ou seja, de todos os meus clientes, os meus produtos aqui, eu tenho 27 avaliações. Ele não conta se é o número 4, se é o número 5, ele só conta se tem valor ou não tem valor dessa célula. Ah, professor, se eu colocar aqui a letra A, vai funcionar? Vai funcionar da mesma forma. Se eu quiser colocar, esse cliente fez avaliação, só marca um xizinho ali, vai contar. Agora, se não tiver valor nenhum, zero, vocês observam até que muda bem aqui na planilha, ó. Muda aqui na planilha. Era 27, ficou 26. Então, essa fórmula, essa função, ela vai contar se tem valores, certo? Eu posso fazer, por exemplo, a quantidade de produtos não avaliados, né? É a mesma coisa. Então, se eu tenho 26 que foram avaliados, o restante é não avaliados, beleza? Vamos aqui para o nosso máximo e mínimo. Depois a gente retorna nesse aqui para a gente fazer, tem uma bem legal, né? Igual a contar vazios, por exemplo. Essa aqui eu não coloquei ali na descrição, mas é uma função também que é bem bacana, cai bastante em concurso e no dia a dia também é útil. Conte vazio, que é contar vazios, né? Contar vazio. Ele vai contar o que está vazio dentro do intervalo. Olha lá. Lembrei aqui do que vocês poderiam me perguntar, né? Fecho parênteses, ele me retorna. Então, aqui eu utilizei uma função que ele me retorna quantos estão cheios e aqui quantos estão vazios. Por que eu não posso selecionar, nesse caso específico aqui, a letrinha, no caso aqui a L, né? Para ele selecionar toda a coluna. Porque, por exemplo, ele vai selecionar esse título, ó, esse título aqui, avaliação, ó, bem aqui. Deixa eu... Aqui, ó, avaliação. E se ele contar isso aí, não é um valor que eu quero que esteja contando. Então, não vai valer. Isso aqui ele vai contar como, por exemplo, um produto avaliado. E não é um produto avaliado, é só o título da minha tabela, da minha coluna da minha tabela. Beleza? Então, é um detalhe bem importante na hora que a gente está fazendo, elaborando tabelas no Excel, a gente tem que ficar atento com isso. E na hora de estar resolvendo questões de concurso, a gente tem que prestar atenção também nesses mínimos detalhes. Eu coloquei, agora não sei se foi aqui, eu coloquei um vídeo sobre questões de Excel, que na parte do soma C, né, da função de soma, a banca ela quis pegar o aluno ali, o candidato na hora da prova, se ele estava atento ou não. Então é uma questão bem interessante também de observar. A próxima função aqui é a função máximo e mínimo. Eu tenho aqui uma tabela onde há nomes de alunos, a presença, frequência geral, a nota e se ele entregou o trabalho. Aqui eu acho que eu até esqueci de apagar. Eu elaborei essa planilha na mão e às vezes eu tenho que lembrar o que eu fiz aqui, né? Deixa eu apagar aqui. Então, vamos lá. Digamos que eu quero verificar qual foi a maior nota da sala de aula. Então, eu vou utilizar aqui a função máximo, lembra do acento, ó, igual máximo. Ele vai retornar o maior valor de um conjunto de argumentos. E aí, eu vou selecionar aqui, ó, dentro da nota final. Né? Posso selecionar a coluna, vou fechar. Ele vai me retornar aqui a maior nota obtida foi 10. Posso selecionar, por exemplo, fazer essa mesma função para a tabela de vendas para verificar quem foi a maior venda? Posso. E aí, quem foi a maior venda, o vendedor que fez essa maior venda também posso fazer. A menor nota, igual a, se um eu utilizo o máximo, o outro eu utilizo o mínimo. E a mesma coisa. Vou lá, seleciono a coluna, ó, e dou Enter. O maior foi 10, o menor foi 0. E a gente tem aqui, ó, nota 10. Temos nota 0 também? Vamos verificar. Cadê? Mínimo de... Temos o 0. Será que ele considerou o 0? Aqui, ó, 0. Tinha. Aí, tava aí. Beleza? Então, máximo e mínimo são esses os argumentos. Beleza? Não pode esquecer, para sua prova e para o seu dia a dia é interessante saber também. Agora, aquela função que muita gente conhece, muita gente odeia e cai bastante em prova de concurso, é o PROC-V. Então a gente tem a mesma tabela aqui, ela está um pouquinho diferente aqui, acho, né? Mas basicamente a mesma coisa. O PROC-V ele tem um detalhe. Você vai fazer um... Ó, deixa eu dar um zoom aqui para vocês.
Cadê? Aí. PROC-V, ele é o PROC-V. O que ele vai fazer? Ele vai procurar na vertical, certo? Então a gente tem a horizontal e tem a vertical, ele vai procurar na vertical. Então digamos que eu quero procurar um produto, né? Eu tenho um produto e eu quero procurar o código. Ou eu tenho um código e eu quero procurar o produto, né? Ou no caso aqui, eu quero saber o produto e ver quantas vendas, a quantidade de vendas que foi feita desse produto, né? O total, ou a quantidade de vendas, enfim. Como é que eu vou fazer isso? Ah, eu tenho o meu produto, quero ver a quantidade de vendas. Quantidade de vendas, né? Quantidade aqui. Pode ser o total, pode ser a quantidade. Enfim, só quero ver a quantidade. Então vamos lá. Igual a PROC-V, dou um duplo clique e ele vai pedir aqui para mim o valor procurado. Eu vou selecionar essa célula aqui, que vai ser onde eu vou escrever esse meu produto para poder fazer essa procura, né? Para eu não ficar digitando toda vez dentro da fórmula, eu digito em outra célula para otimizar o meu trabalho. Ponto e vírgula, a matriz tabela, que é onde ele vai fazer essa busca para a gente. Então, onde que ele vai buscar isso aqui? Se ele vai buscar o produto, eu quero saber o preço. Então, aqui ó, tem o produto e a quantidade vendida. Posso parar aqui? Posso. Posso pegar aqui? Posso, tanto faz, mas tem que estar principalmente selecionado aonde eu quero, que é a quantidade. Então, vou selecionar só até aqui. Não ia fazer diferença. Selecionei, né? Olha aqui, vou lá, ponto e vírgula. Número do índice da coluna, né? Aonde eu quero fazer a busca. Eu vou retornar para ele o produto e quero que ele me retorne isso daqui. Então ele está 1, 2, 3, 4. A gente tem que sempre lembrar de contar dessa maneira. Então, aqui, ó, deixa eu pegar a canetinha aqui. Aqui vai ser minha coluna 1, coluna 2, coluna 3, coluna 4. Sempre da esquerda para a direita. Não pode esquecer disso daí, beleza? Então, vamos ver se eu já coloquei ali a fórmula certinha. Beleza. Quero a coluna 4, que é a coluna que tem a quantidade. Beleza? Ponto e vírgula. E aí ele pergunta se eu quero correspondência exata ou aproximada. Geralmente, a gente que faz esse tipo de fórmula, função aqui, a gente quer a correspondência exata, né? Se a gente está procurando aquele produto, eu quero especificamente aquele. Então, eu vou lá e coloco número 0 ou escrevo, né, falso. O 0 é a mesma coisa que correspondência exata. E o 1 é aproximada. Isso aí para concurso é interessante saber. Dou Enter. Aqui ele está retornando para a gente o ND, né? Mas, por exemplo, eu quero saber. Deixa eu ver aqui, ó. Esse aqui teve 10 vendas, né? Deixa eu ver que produto que é esse. Monitor 24 polegadas. Dei só um Ctrl C aqui. Enter. Ó, monitor 24 polegadas. Ele mostra pra gente aqui a quantidade de vendas. Mas por que ele está mostrando 2? Vamos ver aqui. Ele não tem só uma, né? Ó, monitor 24 polegadas. Ele pega a primeira busca ali. Ó, tá vendo que ele tem aqui quantidade 2? Então ele mostra pra gente que tem o 2. Então eu precisaria, por exemplo, nesse caso, acrescentar coisas na minha tabela para que ele procurasse especificamente aquilo que eu quero. Nesse caso que eu tenho uma tabela com vários itens, ele vai buscar a primeira coisa que eu tenho ali na vertical. Né? Eu tenho um monitor aqui, ele vai retornar com 2. Se eu pesquisar o teclado mouse gamer, se eu tiver outro aqui, ó, deixa eu ver, mouse gamer, tem outro aqui também, 2, e o outro de cima é 5. Ele vai me retornar como 5. Nossa primeira busca ali. 5. Ele busca lá de cima para baixo. Beleza? Então, é assim que funciona o nosso PROC-V. Para vocês entenderem como é que ele vai. Ele pode cair na prova, então você tem que entender a sintaxe. E se você for utilizar no seu dia a dia, você tem que entender como é que ele funciona. Tem maneiras de você fazer uma gambiarra, né, digamos assim. Né? Tem função, não é gambiarra. Realmente é uma maneira de utilizar. Tem maneira de você utilizar, por exemplo, pesquisando aqui e pegar o resultado da esquerda? Tem. Né? Tem maneira. Posso botar isso em outro vídeo para vocês, se vocês quiserem, né? Comenta aqui embaixo que eu coloco aí para vocês como é que você faz para usar esse PROC-V invertido. Beleza? Então, acho que aqui a gente bateu o objetivo. Vamos lá para a nossa próxima função, que é o C. Então, a função C ela vai funcionar dessa maneira. Digamos que eu tenho aqui minha tabela, né, com meus alunos, a matrícula deles.
frequência e tem a nota final. E digamos que eu vou falar assim, turma, quem tirar 9,2 para cima vai ganhar um curso grátis. Então eu vou fazer uma tabela, tenho lá a nota dos alunos, e como é que eu vou fazer isso? Vou utilizar a função C. Então, digito C aqui, duplo clique, tenho que fazer o teste lógico. Onde que eu vou fazer esse teste lógico? Vai ser aqui na nota final dos alunos, né? Então, vou lá e seleciono todo esse intervalo, que vai toda essa coluna E, que tem as notas dos alunos, né? A nota final. E aí eu tenho que fazer um teste lógico. Então, se a nota do aluno for maior ou igual a 9,2 que eu falei, né? Ponto e vírgula, tem que abrir aspas e fechar aspas para escrever o que você quer dentro, né, do valor, ó, senão não vai dar certo. Então, quem tirar a nota maior ou igual a 9,2, ele ganhou o curso, né? Vou escrever aqui, ganhou o curso. Ponto e vírgula. Caso não tenha tirado nota maior do que 9,2, não, ponto e, ó, aspas duplas, não ganhou. Então, dou Enter e ele vai, ó, deixa eu aumentar aqui, então, que eu já tinha selecionado toda essa linha, né, para escrever em toda ela. Então, se ele tirou mais do que 9,2, ele ganhou o curso, se não, ele não ganhou. Ó, esse aqui tirou 9,5, esse outro aqui 10, ó, esse daqui 9,8. Então, a função funciona certinho. Então, o C é uma condição, é uma condicional. É só lembrar aqui, ó, igual a C, e você tem que lembrar dessa sintaxe. Você dá uma condição. Se ela for satisfeita, ele vai fazer o primeiro critério. Se ela não for satisfeita, é o segundo. Beleza? Então a gente tem que lembrar da sintaxe, né? Se ele faz um teste lógico, ele só retorna para a gente verdadeiro ou falso. E as respostas vão ser verdadeiro ou falso nessa sequência. Se deu verdadeiro, vai ser a resposta do verdadeiro. Se for falso, vai ser a respostinha do falso. Beleza? A próxima função aqui interessante para a gente é o soma C. Ele é o soma com um C. Né? Como é que eu vou fazer isso daqui? Acho que ele estava parado aqui, deixa eu fechar isso daqui para a gente. Continuar. Então, como é que vai funcionar esse soma C? É o soma com uma condição. Então, eu vou vir aqui, eu tenho aquela lista das minhas vendas, e aí eu quero colocar uma frescurinha a mais aqui, né, na minha tabela. Vou utilizar o soma C. Né? Então, ele vai adicionar, né, uma condição, e aí eu vou fazer o seguinte, eu tenho as minhas vendas e vocês observaram aqui que na minha tabela eu tenho, por exemplo, o status do pagamento, se está aprovado, se está pendente, se está cancelado. E aí eu quero enviar para o time de marketing o pessoal que está, por exemplo, pendente para verificar qual é a situação e tudo mais. Aí o que eu vou fazer? Eu vou verificar, né, nesse intervalo qual o critério. Eu tenho que dar um critério para ele. Vou verificar, aspas, você vai escrever alguma coisa, lembra do aspas. Eu quero ver o pendente. Então, pendente. Pendente. Beleza. E aí eu quero saber o valor dessa soma, o intervalo de soma. Eu quero saber o valor total aqui, né? Então, vou clicar aqui. E aí eu fecho meu parêntese. E ele vai retornar para mim. Como é dinheiro, eu posso vir aqui em cima na parte numérica e colocar para valor. Esqueci de aumentar a tela para vocês. E aí ele coloca para mim que eu tenho esse valor aqui em vendas pendentes que eu poderia estar perdendo. Então, o meu time de marketing, por exemplo, ele tem que ir lá atrás desse pessoal. Posso fazer outra função aqui para ver quem é o cliente, qual foi o item, para poder verificar qual é a situação para não perder esse dinheiro na empresa. Poderia ver, por exemplo, eu quero saber se foi 17 mil pendente, vamos ver cancelado. Vamos ver cancelado. É cancelado? Cancelado. Então eu tenho 6.700 em cancelado. Também eu posso pegar e utilizar essa informação ali na minha empresa, né, na sua empresa aí que você trabalha, e também saber como é que funciona, para você que está fazendo concurso, a sintaxe do soma-se. Então você tem o soma-se, intervalo, critério e o intervalo de soma. Beleza? Então acho que a gente já fechou essa parte aqui e vamos para o conte-se.
né? Contar se. Mais uma função também que é bastante interessante de utilizar no dia a dia e também cai em concurso. A gente não vai ter nem meia horinha de aula aí, né? Então já vai bater mais de 10, acho que foi umas 10 funções aí para vocês, totalmente grátis. Isso aqui geralmente a pessoa vai ver em curso pago, algo, né? Deu trabalho para fazer isso aqui, porque tive que fazer planilha por planilha, ver se estava certinho. Na verdade, uma copia ali, a outra, enfim, elaborar essa linha de raciocínio aí para entregar para vocês. Isso daqui, separar as médias. Então já, poxa, deixa aí o seu like no vídeo que ajuda a produzir mais e mais conteúdo como esse. Vocês me ajudam, eu ajudo vocês e a gente cria essa comunidade aí forte e grande, beleza? Então, a gente tem aqui essa função conte-se. Digamos que eu quero ver aqui os alunos presentes, então eu vou utilizar conte-se duplo clique, ele vai calcular o número de células não vazias em um intervalo que corresponde a uma determinada condição. Então, ainda dentro da parte das condicionais, né, do se, né, a gente tem o se, soma se, conte-se, aqui dentro do que a gente abordou. Então, digamos que eu quero ver os alunos presentes, né? Estou tentando lembrar aqui que eu fiz a linha de raciocínio para dar aqui para vocês na aula, né? Então, eu vou pegar dentro da minha coluna C o meu intervalo, ponto e vírgula, e o critério que eu quero. Eu quero ver os alunos presentes aqui, né? Presente. Então, fecho. E eu tenho o meu número 27. Então, ele está contando aqui quantos alunos presentes eu tenho, 27. Mas eu também quero confirmar esse valor e eu vou, ó, conte-se, dentro do mesmo intervalo, ponto e vírgula, qual o critério? Aluno que está na falta. Fecho minhas aspas, fecho meu parêntese, dou enter. Então eu tenho 13 alunos na falta e 27 presente. Lembrando que esse conte-se, ele conta a quantidade de células que estão com aquele critério ok, né? Se tivesse com números aqui, eu coloquei dessa maneira para vocês entenderem que ele está contando a célula. Então eu tenho 27 células presentes, né? 27 alunos, então ficou uma dinâmica bacana para vocês entenderem, beleza? A princípio é isso que eu trouxe aqui para vocês, uma aula curta de meia horinha para vocês entenderem e utilizarem ao máximo disso aí para questão de concurso e para a vida, beleza? Então, agradeço fortemente para você que chegou até agora aqui no final do vídeo. Deixe seu like, comenta, compartilha, que isso aí ajuda o canal a crescer, ajuda a gente a criar essa comunidade com um canal forte, beleza? Criando cada vez mais e mais conteúdos relevantes para vocês. Então, se você deixa o seu like, eu sei se o conteúdo foi ou não foi bom para você, eu consigo entender isso, beleza? Então, um forte abraço e até a próxima. Valeu, pessoal!